Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. Lucas capítulo 13, do verso 6 ao verso 9. E dizia esta parábola, Jesus falando: um certo homem tinha uma figueira. Figueira do quê? Figueira do quê? Do quê? Mamão? Manga? Figueira do quê, irmão? Figo. Olha bem essa parábola, presta atenção, porque isso vai ser a chave de tudo hoje, nessa manhã. Presta atenção. Olha, ele dizia esta palavra: um certo homem tinha uma figueira. O que era? Plantada na sua vinha. O que é vinha? Do que é? Então a maior parte era o que? Uva. Ele foi procurar nela fruto, nessa figueira, e não achou nenhum figo. Então disse o vicultor: eis que há 3 anos, o vicultor falou isso, 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Então ele fala, né? O dono fala para o empregado: corta, porque ocupa a terra inutilmente. É inútil, ocupar a terra inutilmente. Respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave, eu esterque, eu adube. E se o ano que vem ela não der fruto, aí o senhor pode mandar cortar. Amém? Sente, queridos. Agradeço a sua presença aqui do UCA, em nome do prefeito municipal, né? Eu sei que o convite que eu fiz para o UCA, ele veria independente de estar representando o Edson ou não. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Qual é o contexto dessa parábola? Eu quero que você entenda nessa manhã, porque o Espírito Santo quer tratar com você e comigo também. Qual é o contexto dessa parábola? Irmãos, havia um problema muito sério. Pôncio Pilatos, aquele mesmo que julgou Jesus, Jesus ainda não tinha sido julgado, Jesus ainda não tinha sido preso, tudo bem? Quando ele conta essa parábola, muitos cristãos morreram porque estavam fazendo um sacrifício a Deus. E aí Pôncio Pilatos mandou matar alguns galileus enquanto eles estavam oferecendo sacrifício a Deus. Ou seja, eles morreram dentro de um momento religioso. É como se nós estivéssemos aqui e alguém entrasse aqui e nos matasse, né? E na realidade, e a frase misturou-se, o sangue com o sacrifício. Significa, se você começar a ler Lucas, no capítulo 13, do verso 1 em diante, você vai entender o que eu estou dizendo. Então você vê que ali eles estavam indignados, porque na cultura do judeu naquela época, quem morria antes da hora porque estava em pecado. Você está me entendendo? Aí Jesus vai e conta essa parábola. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantado no meio de uma vinha. Não tinha por que ter figueira no meio de vinha, sim ou não? Então, e ele foi procurar nela fruto, o dono da propriedade. Durante 3 anos ele foi e não achou nada. E aí ele chega para o avicultor, ele chega para o empregado e diz: olha, você então vai cortar essa figueira porque ela não dá fruto. E o homem responde: Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave, eu vou cuidar dela, eu vou adubar, não é? Quem sabe, vou colocar esterco. No verso 9, se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Então, irmãos, Jesus conta essa parábola num cenário agrícola, num cenário que o pessoal entendia muito bem. A figueira simboliza, para você entender, o povo, e você vai entender o que Jesus quis dizer. Jesus, ele fazia o povo pensar, não é? Interessante que Jesus não tinha paciência com os fariseus. Ele chegava metendo o pé já, raça de víbora, e não sei o que, mas com o povo ele tinha uma paciência, porque o povo, ele contava sempre uma parábola, ele não contava a verdade direta assim, no sentido de peitar, sabe como é que é? No sentido de já ir contra ali. Ele contava uma parábola e fazia o pessoal raciocinar. Então a figueira aqui simboliza o povo de Deus. A vinha representa o cuidado, a provisão e o propósito. Uma figueira
dentro de uma vinha não era algo comum, sim ou não? Isso aponta para algo muito profundo, irmãos. Deus planta pessoas diferentes em ambientes comuns. Eu não sei onde você está. Um ambiente, às vezes é um ambiente comum, mas Deus, Ele quer fazer você não ser comum. Nós temos um homem de Deus, um pastor, está no STF, André Mendonça. Alguém já viu o testemunho desse homem? Já viu o testemunho dele? Já viram? Já viu? Ele contando a trajetória dele, como Deus falava com ele desde jovem, que Deus ia colocar ele na mais alto poder desse país. Um homem diferente no ambiente comum. Eu não sei qual é o ambiente que você está lá, Uca, mas você tem que ser diferente nesse ambiente comum. Deus quer te usar no ambiente que você está reclamando do ambiente, você está falando do ambiente, pastor, mas essa empresa, pastor, mas as pessoas que aqui estão, pois é, mas Deus te colocou no ambiente comum, para você fazer a diferença, meu irmão, amém? Então Jesus conta essa parábola, nesse cenário agrícola. Então veja que, o dono representa então a justiça de Deus. Nesse contexto, o dono representa a justiça de Deus, porque Deus chega ali para aquela figueira que não estava dando fruto, viu? Vamos cortar, a justiça de Deus, tudo bem. O vicultor representa a misericórdia e a intercessão. Vamos com calma, eu vou adubar, eu vou cuidar, quem sabe o ano que vem. Aqui nós vemos dois lados dos céus: justiça que cobra o fruto, a misericórdia que te dá mais uma chance. Deus nunca desiste de você na primeira estação sem fruto. Eu não sei quantas estações você está sem fruto, mas Deus nessa noite, o Espírito Santo, quer adubar, quer cuidar, e você vai dar fruto. Ele disse: eu vos mando para que deis frutos, e que os vossos frutos permaneçam. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Deus nunca desiste de você na primeira estação sem fruto. Em primeiro lugar, Deus não procura atividade, Deus procura fruto. A figueira estava no lugar certo, mas não produzia. Muitos na igreja não estão produzindo transformação. Não é sobre estar ocupado, não é sobre, é sobre ser frutífero. Mateus 27 e verso 23 tem uma palavra muito terrível: Senhor, em teu nome eu expulsei os demônios, Senhor, e não sei o que eu fiz e aconteci. Mas lá ele vai dizer assim naquele dia: apartai vós de mim, porque eu não vos conheço. Mateus 7:23, eu não vos conheço. Trabalhar para Deus não substitui andar com Deus. Às vezes você acha que está sendo aprovado em alguma coisa, mas a pior coisa que tem é você fazer algo que você pensa que está sendo aprovado, mas não está sendo aprovado. Em segundo lugar, Deus valoriza quem você está se tornando. O mundo pode valorizar o que você faz. O mundo pode valorizar o que você faz, mas Deus valoriza quem você está se tornando. O céu não mede desempenho, o céu mede transformação. Diga assim: o céu não mede desempenho, mede transformação. Você pode fazer coisas para Deus e ainda ser parecido com Deus, mas você precisa ser parecido com Deus. Amém, queridos? Em terceiro lugar, a figueira representa os diferentes. Uma figueira no meio da videira não produz uva. Eu vejo a Simone, às vezes nasce alguma plantinha lá, meio fora de estética, né? Uma vez eu arrumei uma confusão com ela, porque ela deixou lá uma planta lá que não tem nada a ver com o jardim. Falei: isso aí é coisa de não tem nada a ver, não vai ornamentar nada, vai cobrir toda aqui a frente da casa. Mas tadinha, deixa ela aí, que mal está fazendo. Eu falei: pois é, mas aí ninguém vai ver mais a frente da casa, isso vai virar uma árvore enorme e vai esconder. Mas deixa ela aí.
Entende? Para mim não tinha necessidade nenhuma. Esse é o problema de muita gente. Uma figueira no meio da videira não produz uva. Quer dar fruto igual aos outros. E você não vai dar fruto igual aos outros. Você é figueira. É diferente. É diferente. É diferente. Você não nasceu para ser cópia. Você nasceu para ser a expressão do céu. Para ser a expressão de Deus, meu irmão. Hoje tudo está se copiando. Tudo se faz. Eu vejo os meninos que mexem aí com a mídia. Eles veem aquele saem trend. É assim que fala, não é? Os virais. Pastor, vamos fazer isso, porque está dando certo. As pessoas estão vendo aquilo. Não, mas no céu não é assim. No céu não tem viral. No céu tem você. Você é único. Você é escolhido. E Deus tem propósito para você, para cada um de nós. Aleluia! A popularidade, irmão, nunca será sua proteção. Você pode ser popular, mas você não vai ser protegido. Agora, a missão sempre será. Porque a missão te conduz. A missão mostra qual é o alvo. Irmãos, quando nós começamos essa igreja, misericórdia, vocês viram aí? E eu só não voltei lá para a igreja do pastor Agripino, né, porque fizeram uma despedida. Senão eu tinha voltado. Porque no primeiro dia tem aquelas pessoas que vocês viram aí. A dona Marlene está aí até hoje, né? Pela graça de Deus, né? E o seu Macedo também, a irmã Laíde, o Abner, Laraline. Mas no primeiro culto foi uma bênção. Foi uma bênção, porque isso aqui era clube, veio aqueles 15 pessoas ali. Mas no segundo culto só deu eu, Abner, Laraline, Simone e Marlene, a Regiane também, né? E Maria, Laíde. E na hora que eu fui pregar, aquele monte de cadeira vazia, esse lugar grande do jeito que era. E na hora que eu fui pregar, eu perguntei: o que eu estou fazendo aqui? Às vezes você está na vinha e você é uma figueira, e você já perguntou para Deus: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu me lembro que eu assumi esse lugar como presidente daqui, que era um clube. E quando ninguém dá coisa boa para ninguém, só quando Deus tem propósito. Porque quando Deus tem propósito, 5 pães e 2 peixinhos alimenta mais de 20 mil pessoas. Você está entendendo? Você está entendendo? E aí, meu irmão, isso aqui me deram e falaram que tinha umas dívidas. Me até planearam as dívidas. E falou: você vai virar presidente desse terreno. Eu falei: eu só aceito se mudar o estatuto. E se colocar a Igreja Batista como sócio mantenedor. Aí deu uma confusão. Aí isso aqui encheu de gente, uma reunião aqui, não sei o que, aquele rolo danado. E foi. E aí eu falei: qualquer um de vocês pode assumir a presidência. Tá aí. Ninguém queria assumir nada, porque a hora que assumisse ali, o CNPJ ia para o nome. E eu fiquei no CADIM, Cadastro Nacional de Inadimplente. Não foi para o Serasa. Fiquei muito tempo lá, passeando por lá, por uma dívida que não era minha. Uma ação trabalhista contra o antigo clube. E pessoas, porque assim, quando você é figueira e você está no meio da vinha, você está diferente. Aí começou a aparecer dívida antiga, gente que nunca recebeu. Bom, quem assumiu lá é um outro camarada, esse cara parece que é certo, vamos cobrar dele. E apareceu dívida de todo lado, gente vindo aqui, não está até de falar o nome dos comércios. Vem aqui na língua para falar. Eu falei: mas essa dívida tem mais de 5 anos. Pois é, mas viu? Eu falei: tudo bem, nós vamos pagar. Espera um pouquinho, deixa a gente ver como é que vai ficar isso aí. Pagarzinho não paga. Cadê o Celso? Esse lugar não tinha água. A gente pegava, enchia a caixa d'água com o caminhão-pipa. Imagina um lugar com 4 piscinas sem água. O Celso pegava água da piscina para jogar nos banheiros para dar descarga. E com muito custo, pela fé, porque sempre foi pela fé, a gente conseguiu fazer um contrato na época de 12 mil reais com a Garça Poços para aprofundar o poço. E mais, eu não me falho a memória quantos metros que ia aprofundar.
Eu sei que as hastes eram de 6 metros, para você aprofundar cada haste daquela. E quando você faz o contrato, você contrata as hastes de 6 metros. A hora que deu água, bem, não deu, para ali. Estava o Celso, o seu Nelson, a gente naquele campo de futebol, e eu vendo aquele cara colocando aquelas hastes, e a água não vinha. Aí chega uma hora e falou: no seu contrato, as hastes que era para colocar para baixo, para aprofundar, é isso aí. Mas não tem água, falta um. Essa é a última. Eu falei: para tudo. Eu lembrei de Elias, que ele ora. Eu lembrei de Josué, que ele ora e o sol para. Eu lembrei de homens de Deus que oraram e Deus mudou a natureza, Deus mudou o relógio. Aqueles homens da garça apóstolo pararam e ficaram: esse cara é louco. Eu falei: para aí. Eu comecei a fazer uma oração. Senhor, o Senhor não me colocou aqui para passar vergonha. Se eu estivesse pregando isso naquele dia, dizer assim: eu sei que eu sou uma figueira no meio da vinha, mas o Senhor é o Senhor que dá fruto, o Senhor é o que prospera. Eu comecei a orar. Eu vi que o rapaz tirou ali o chapéu, segurou o chapéu, baixou a cabeça. Eu falei: pode descer essa haste, a última. A hora que já estava em 200 e, se não fala a memória, 70 metros de profundidade. É 180 ou 280, não lembro mais quanto que é esse poço. Quanto que é isso? 180 metros. A hora que ele desce a última haste, começou. A água apareceu. Aleluia. O Deus da água viva está aqui nessa manhã. Eu vou dizer uma coisa: quando você pode dar fruto, e popularidade não vai mostrar quem é você, porque às vezes a popularidade é feita em cima de coisas que não é verdade. É o que a gente vê na internet. Mas quando Deus está na sua vida, as coisas têm consistências, elas têm começo, meio e fim, porque Deus age. Em quarto lugar, então diz que a popularidade te aplaude, a popularidade te aplaude, mas a missão te sustenta. Eu vou chegar na fé. Em quarto lugar, Deus não quer cortar, Ele quer tratar. Veja que o viticultor pede mais tempo. Isso revela algo poderoso em Deus. Deus não está contra você, Ele está trabalhando em você. Escavar é expor raízes. Estrume é tratar com humildade. Humus vem da palavra humildade. E às vezes Deus permite isso para a gente chegar a entender que sem Ele nós não somos nada. Antes de Deus liberar fruto, Ele quer aprofundar raízes. Porque a hora que os frutos vêm, se as raízes não estiverem profundas, vai cair essa árvore. O peso é grande. Irmão, precisa ter raiz. O que parece sujeira, na verdade, às vezes é preparação. Porque na realidade o que a gente vê ali apodrece, não é? E o adubo nada mais é que algo podre, apodrece. Mas Deus trata, e aquilo vira uma preparação. Então, em quinto lugar, a necessidade Deus supre, o propósito Ele investe. Muita gente só vive pedindo, muita gente vive de milagre. Eu não quero viver de milagre, porque quem vive de milagre sempre está na necessidade. Mas Deus quer, na realidade, que você viva do propósito. Porque quando você tem propósito, quando você está no propósito, Deus sabe onde vai te conduzir, e Ele vai cuidar de todos os momentos. Tem uma história linda na Bíblia, que não é o caso de pregar aqui sobre hoje, eu quero falar rapidamente. Quando Deus mexe com um homem chamado Elias, porque ele já estava pensando que ele é o cara. Ele desafiou os 400 profetas de Baal. Ele foi para cima e eu sou o cara. E ele ora a Deus e desce fogo do céu e consome o holocausto. E Deus falou: peraí. Aí o medo veio nele. Uma mulher lá queria mandar prender ele lá, a rainha. E ele foge. Mas ele foi Deus manda ele junto dos riachos de Querite. Lá tinha água. Mas no meio do nada, não tinha água. Mas no meio do nada tinha carne. Deus mandava pássaro levar a carne para ele todo dia.
Se você está no propósito, não importa qual a fase desse propósito, Deus vai cuidar de você. Aleluia. Você não nasceu para ser cópia, nasceu para ser expressão do céu. Então eu digo aqui, a necessidade supre, o propósito investe. Então quando você fica só pedindo, sempre na necessidade, é porque você não está propósito. Deus não investe em necessidade. Necessidade é para socorrer, meu irmão. Socorre os necessitados, isso é bíblico. Por isso que os diáconos estão para isso. Quando foi criado os diáconos atrás, era para as viúvas, órfãos e o quê? Necessitados. Quem vive só de necessidade nunca vive o propósito, porque não entendeu o chamado dele ainda. Agora deixa eu falar sobre a fé em sexto lugar. Fé é sentimento. Desculpe, fé não é sentimento. Eu estou sentindo fé. Não, então você não tem fé. Fé é convicção. É você ver o invisível e crer no impossível. Eu entro nesse lugar e alguns acharam que eu era louco. Que é isso? Como você vai pagar isso tudo? Eu falei, não sei, é propósito. O que ninguém sabe, ou poucos sabem, é que um dia, numa escola que tem aqui, Vilma Penati, eu estava dando aula do ProErd, que nem o vice-prefeito falou. E uma professora me chama lá da sala ao lado e diz, olha, o que é isso aqui? Me trouxe ali, estou sendo rápido. Me trouxe ali uma sacolinha cheia de Pendorf de cocaína. E aí, eu fiquei triste, porque eu estava dando aula sobre exatamente contra as drogas, orientando aquela molecada, e perguntei, mas quem trouxe isso? O menino da minha classe lá. E ele disse que o vizinho dele mandou trazer, que depois, na hora do recreio, alguém ia procurar. E naquele tempo, o Penati era misturado, do 1º ao 5º ano, e do 6º ao 9º, tudo junto. E aqueles jovens ali, aqueles meninos, adolescentes, na hora do recreio, eu fiquei monitorando, vieram 11 meninos procuraram, já eram viciados. Me lembro que eu saí para fora daquela... Propósito, irmão. Propósito. Eu lembro que eu saí da escola, vi um penalti para fora ali, e olhei e vi esse lugar. Lá dá para ver daqui. Lembrei que fui guarda-mirim, desde cedo, andando no meio de Santo São Paulo. Era tipo um office boy, né? Vestia uma fardinha. Essa história toda está contada no site do Instituto, açãocidadão.org. Vê lá, está escrito lá, o Instituto. Clique lá que você vê essa história. Tem até foto, tem tudo lá. E aí, propósito. Eu lembrei que eu fui guarda-mirim. Morava num lugar terrível ali em Diadema. Mas foi aquela instituição que me tirou daquele lugar. Foi aquela instituição que me fez diferente. Que me fez figueira no meio da videira. Escute que é propósito. E eu orei a Deus, falei, Senhor, coloca aquele lugar em minhas mãos. Eu quero criar ali uma instituição, quero que o Senhor use aquele lugar para transformar a vida, para mudar vidas. E 2 anos depois eu era presidente disso aqui. Só não vou lembrar o nome dela agora. Se o Luca lembrar, alguém lembrar, me fala. Tinha uma senhora que tem uma casa de piscinas ali, Geralda, da Darca. Passado muitos anos, eu fui receber, escute, uma condecoração do Rotary Club. Eu comecei a contar a história desse lugar, comecei a contar a história que eu fui lá de Diadema. Meu primeiro emprego foi na Sodiprom, nessa guarda-mirim que tinha lá. E que a primeira empresa que eu trabalhei foi na Nitrile Huber. Quando eu falo isso, eu falo nomes porque as pessoas que vão ver depois vão confirmar. E pode força perguntar para ela. Quando eu trabalhei na Nitrile Huber em Diadema, uma empresa que fazia anéis e gachetas para motor. Ela levantou e começou a chorar. Eu falei, eu não acredito que você trabalhou lá. Eu falei, pois é, eu trabalhei com o seu Baraldi. Aí ela assustou mais ainda. Como assim do seu Baraldi? O seu Baraldi foi o presidente da Sodiprom. Eu falei, não sei, eu era menino, não entendia disso. Eu trabalhei, foi na empresa dele. Percebe? Propósito. Deus coloca figueira na vinha. E se você olhar uma figueira na vinha, destoa pra caramba, assim ou não? Mas Deus tem propósito
com a figueira. E Deus tem propósito com a vinha. E quando eu falei os nomes para ela, falei, inclusive o filho dele chamava Ricardo. Ela falou, é esse mesmo. Inclusive o seu Baraldi morreu há muito tempo, né? Ela falou, Claudinei, precisamos voltar lá em Diadema, na Sodipron, contar essa história linda. Eu falei, pois é, um dia a gente volta lá. Nunca voltamos, nunca mais me chamou também. Se você conhece ela, quiser chamar, nós vamos lá. Entendeu? Percebe? Deus está no propósito. Para que você tem vivido? Você apenas tem respirado? Qual é o propósito, irmão? O que é que queima o seu coração? O que é que está ardendo no seu coração? Deus não nos chamou para nós ficarmos olhando aqui. Se nós nos unirmos, nós podemos fazer muito mais, muito mais. Se você ofertar a Deus, porque nada faz sem dinheiro. Propósito é dinheiro. Se você prestar atenção, tudo que eu estou falando aqui no começo é do dinheiro. Sim ou não? Não tem. E vou falar de dinheiro com você daqui a pouco. Não tem como fazer as coisas. Só que tem uma coisa, Deus usa. Deus usa. Quando você está no propósito, não importa. Deus levanta pessoas para te ajudar. Então a fé não é sentimento, é convicção. A fé não depende do que você sente. Olha, em Hebreus capítulo 11 e verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza, Hebreus 11, 1, certeza das coisas que se esperam. Está esperando alguma coisa? Ei, está esperando o quê, irmão? Então tenha certeza. Tenha certeza. É como alguém que está na rodoviária esperando alguém chegar. A pessoa manda o WhatsApp, não chegou ainda, mas você sabe que o ônibus vai chegar e a pessoa vai descer. Eu estou aqui porque ela vai descer. Mas não, eu estou aqui porque vai vir. É assim, é a certeza. Oi, irmãos, a fé é o que move o coração de Deus, porque Ele é autor, Ele criou a fé, e Ele também é o consumador da nossa fé. Você agrada a Deus com a fé, sabia? Porque é na fé que Deus se manifesta para a humanidade. Por isso que Ele diz, em meu nome, vocês vão fazer o que eu fiz, e vocês vão fazer mais ainda, maiores obras ainda, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou mandar o Consolador, que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! É para Ele, é para Ele. Sabe o que precisa, irmãos? A fé não sente, a fé sabe. A fé sabe. A fé sabe. A Bíblia conta a história de uma muito doida. Uma mulher, ela não podia ter filhos. Eu estou sendo rápido. Acha para mim aí, porque o pessoal sempre acha que eu falo coisa errada aí. Escute. Essa mulher não podia ter filhos. Aí vai o profeta, ora por ela, ela tem um filho. Aí o filho morre. Ela deixa o filho morto em casa, monta no jumento e anda quilômetros e quilômetros. A fé, diga assim: a fé não sente, a fé sabe. E essa mulher anda quilômetros, e o filho morto em casa, para chegar lá no homem de Deus que orou para ela ter filho. Primeira coisa que o homem de Deus pergunta para ela: vai tudo bem contigo, mulher? O que ela disse? O que ela disse? Se fosse um de nós, ia chegar desesperado, sim ou não? Ia descer desse jumento correndo. Imagina, uma mulher que era estéril, e por um milagre teve o seu único filho e está morto em casa. Vai tudo bem contigo, mulher? Só digitar no Google, vai tudo bem contigo, mulher? Já apareceu o versículo. E disse ele: hoje não é lua nova, não é momento de você estar passeando. O que você está fazendo por aqui? Vai tudo bem contigo? Aí ela fala: vai tudo bem. Vê o próximo versículo aí, vai ser isso mesmo. Não, não é esse não. Achei certinho. Não é esse não. O Ricardo vai achar aí para você. Ah, vai tudo bem.
Ela não chegou falando que o filho estava morto. Oh, irmãos, a fé sente, a fé não sente, ela sabe. Aquela mulher tinha certeza que falando que aquele homem de Deus, o filho iria ressuscitar. Teve um homem, um centurião, que chega perto de Jesus. E quando chega perto de Jesus, o servo dele lá estava doente em casa. E aquele homem centurião aquele centurião era um homem que comandava 100 homens. E ele chegou para Jesus e falou: Jesus, eu tenho um servo muito querido, está lá em casa, está morrendo. Eu não preciso nem que o senhor vá na minha casa. A fé não sente, a fé sabe. Porque eu não sou digno de receber o senhor em casa. Basta uma palavra sua, eu sei que o meu servo vai ser curado. Porque eu sou homem que eu comando. Eu digo para um servo meu, um soldado meu, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Então basta uma palavra sua, que ele vai ser curado. Eita! Sabe o que aconteceu? Jesus falou assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Vai, porque o teu servo está curado. Amém, queridos? Oh, irmãos. Em sétimo lugar, Deus procura alguém que se importe. O dono da vinha queria cortar a figueira. O vicultor disse: deixa comigo. Isso é poderoso, irmãos. Deus está procurando intercessores. Nós temos muitos juízes na igreja. Gente para julgar, gente para falar mal do outro. Ah, esse aqui devia fazer não sei o quê, aquela lá devia não sei o quê, isso aqui não devia estar entre nós. Não! A gente precisa de intercessores. Deus precisa de alguém que se importe. Isso é poderoso. Deus está procurando nessa manhã pessoas que possam ser intercessores. No livro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, diz assim: busquei entre eles um homem, apenas um homem. Às vezes uma única pessoa, um único homem muda a história de uma nação inteira. Deus muda a história de Israel na funda, no estilingue de Davi. Só um, porque Golias estava desafiando Israel, todo o exército, mas chega um menino com habilidade tremenda, com seu estilingue, com a sua funda, e muda a história, derruba Golias, e ali muda a história de Israel. Sabe o que está acontecendo? No capítulo 22 há uma denúncia direta contra Jerusalém. Olha, eu estou falando aqui de Ezequiel no capítulo 22. A cidade estava cheia de injustiça, corrupção moral, líderes corruptos, sacerdotes negligentes, falsos profetas. O povo estava vivendo sem temor. Aí Ezequiel 22:30: e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que não destruísse essa terra, porém não achei ninguém. Deus fala, viu? Está rachado os muros, e muro rachado dá a possibilidade do inimigo entrar. As cidades eram fortificadas, e aqui figurativamente ele fala: ninguém está na brecha, ninguém está intercedendo. Quando o muro era quebrado, surgiu uma brecha, ali era um ponto vulnerável, o inimigo estava por ali, então alguém precisava se posicionar, defender, interceder. Ficar na brecha era literalmente se colocar entre o juízo e o povo. Deus não procura perfeitos. Eu vou repetir: Deus não procura perfeitos. Sabe o que está difícil hoje, irmãos? Deus procura disponíveis. Você está disponível? Quantos homens nós temos aqui na igreja? Uns 80 homens, mais ou menos. Aqui, quantos nós temos aqui? Uns 30, 40? Não sei. Disponíveis. Quantos dia 1º de maio passaram a tarde inteira dormindo em casa? Aí põe uma mensagem: vem ajudar lá a carregar aqui uma viga. Foi 12? 11, né? Disponíveis. Você só vai entender isso, você vai sair de onde você está o dia que você entender que Deus tem propósito.
enquanto você ficar se escondendo na sua inércia, irmãos, esquece, a obra de Deus não é feita sentado aí olhando para mim. A obra de Deus não é feita aí você observando, não. É colocar a mão na massa, é fazer acontecer. Eu sempre falo isso, a obra de Deus é no outro. Não existe obra de Deus no... estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus é algo que você não está vendo, não. Se você não ama o irmão que você vê, quanto mais a Deus. E quando você tem um propósito, se você entra, irmão, presta atenção, caminha com quem está sendo abençoado. Não caminha com maldizente, não caminha com gente, viu? Sai fora, irmão. Muda o seu ciclo. Se você caminhar com galinha, você vai ciscar que nem galinha. Mas se você começar a voar com águia, você pode até ter asa curta, mas você vai aprender a voar com uma águia. Eita! Posso ouvir um amém? Conta a história de um homem que tinha. Ele foi lá caminhar e ele achou lá um ninho de águia. A mãe águia tinha morrido, ele pegou o filhote, trouxe para criar, criou junto com as galinhas. Criou com as galinhas, a águia, e a águia ficava junto com as galinhas. Só não fazia esse barulho porque era uma galinha, mas ficava lá ciscando. E um dia um viajante passou, viu aquela águia linda, bonita, adulta já. Mas que essa águia está fazendo aqui? Ela pensa que é galinha. Mas como assim? Ela pensa que é galinha. Foi criado com galinha. E aí ele pega, vamos fazer uma aposta. Vamos apostar com você, R$100. Que ela vai embora. Pode apostar. Aí pegou 100, subiu lá no telhado, pegou a águia, viajante. Empurrou a águia, voa a águia. E as galinhas tudo lá embaixo. A águia viu as galinhas lá embaixo. Voa, você nasceu para voar. Ela viu as galinhas. Caiu lá, ficou junto com as galinhas de novo. Falou, não, vamos dobrar essa aposta. Porque não é possível, isso aí é uma águia, ela não vai ficar aqui. Então vamos sair daqui, vamos. Duzentão, fechou. Vamos lá. Aí levou muito lugar distante, num penhasco. O vento batendo, levantou a águia. Não tinha mais a referência das galinhas. Tem referenciar, irmão, quer crescer? Comece a olhar para os grandes homens de Deus. O apóstolo Paulo disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Começou a olhar. Não tinha mais a referência da galinha. Ela só viu um espaço enorme, uma vastidão, vento soprando naquela altura. Voa, águia, você nasceu para voar. Aí ela foi descendo, batendo as asas, e foi subindo, e foi subindo, e foi embora. Deus te chamou para você se posicionar, para você voar. Oh, irmãos, fica na brecha. Fica na brecha, é se colocar à disposição. Deus não procura perfeitos, Ele procura pessoas disponíveis. Então eu quero dar um resumo muito forte para você. Deus não procura perfeitos, Ele procura pessoas posicionadas. Deus não procura muitos, às vezes Ele procura um só. Deus não quer destruir, mas Ele quer que alguém impeça a destruição. A brecha existe. Existe a brecha. Quem vai ocupar a brecha? Quem vai ocupar a brecha? Tempos modernos formam homens fracos. Homens fracos. Nós andamos às vezes 8 quilômetros para chegar na igreja. Fazemos vigília em cima de um caminhão 11-13. Montava naquele caminhão. Imagina se hoje nós tínhamos coragem de passar na cidade em cima do caminhão 11-13 para ir numa vigília lá no meio do nada, orar e buscar Deus. Não, hoje é diferente, né? Hoje percebe? Então veja que a brecha existe. Deus pergunta quem vai ocupar. Em outro lugar, a sua identidade vale mais que a sua imagem. Vivemos num tempo de aparência, mas Deus trabalha a identidade. Você precisa ter paternidade. Quem você parece? Quem você parece? Quem não sabe quem é, tenta controlar quem os outros são. Pode ver. Ele não sabe quem é ele, mas ele quer controlar os outros, né? Então para de imitar, irmão. Comece a obedecer, porque obedecer às vezes é ilógico. Aleluia. Obedecer às vezes é ilógico, porque a fé não é lógica. Quando Deus
Moisés pega aquele monte de gente lá, quase 2 milhões de pessoas, chega na frente do mar e não tem para onde ir. Atrás de Moisés, atrás do povo, via Faraó com os melhores homens de guerra, os melhores, lê lá. E à frente o mar ia morrer com uma espada. E ele vai orar a Deus: Senhor, o que eu faço agora? Vamos morrer afogado ou vamos morrer na espada? Manda o povo que marche. Moisés questionou Deus? Não, ele não questionou. Comece a obedecer. Mas é mar, não interessa, manda pro lado do mar. Como assim? É pro lado do mar. Marchar é com vocês, abrir o mar é comigo. É comigo. Então enquanto você não dá o primeiro passo, Deus não vai fazer nada, porque você está sem a fé. Já estou terminando. O maior sucesso, em 9º lugar, é não perder a fé. Timóteo capítulo 4 verso 7 conta a trajetória de um homem que morre de uma maneira terrível. Segunda epístola a Timóteo capítulo 4 verso 7: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Palavras de um homem chamado Paulo. Guardei a fé. A fé é o que te move. A fé é o que te faz enxergar o que ninguém está enxergando. A fé é o que te faz dar fruto. Aleluia. Para Deus, sucesso não é o que você conquistou, mas é o que você não perdeu, meu irmão. Não é o que você conquistou. Não perca a fé. Em 10º lugar, você não é um improviso. Efésios capítulo 1 verso 4: como também nos elegeu antes da fundação do mundo. Você é escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Você não é improviso. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso porque você chegou porque você quis. Não, porque Ele escolheu você. Ele chamou você. Você não é um acidente da história. Você é um projeto eterno de Deus. Aleluia. Para de se comparar. Aceite a sua identidade. Busque relacionamento e não performance. Invista no secreto com Deus. Pare de reclamar. Comece a profetizar. Permita a Deus tratar suas raízes. E eu quero fazer um desafio para você nessa semana. Ore todos os dias, perguntando: Senhor, o que é que o Senhor quer formar em mim hoje? Todos os dias você vai orar: Senhor, o que é que o Senhor quer formar em mim hoje? E deixa Ele trabalhar na sua vida. A figueira não foi cortada. Ela recebeu mais tempo. Sabe o que isso significa? Que é graça. Graça é favor não merecido. Deus ainda está te dando tempo. Tempo de crescer, tempo de frutificar. Enquanto há cuidado, há esperança. Enquanto há Deus, há recomeço. Aleluia. Enquanto há cuidado, há esperança. Enquanto há Deus, há recomeço. Se coloque de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós colocamos diante da Tua presença, Senhor Jesus, com temor, com reverência, com coração totalmente rendido a Ti, Senhor Jesus. Não chegamos aqui, Senhor, como alguém que tem algo para oferecer, mas alguém que precisa ser transformado, Senhor. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes estivemos no lugar certo, na Tua casa, no ambiente da Tua presença, mas sem produzir frutos, sem estar conectados. Estivemos ativos, mas não estávamos transformados. Mas hoje, Senhor, nós nos alinhamos ao Teu propósito. Não queremos apenas trabalhar por Ti, queremos andar contigo, Senhor Jesus. Não queremos apenas falar de Ti, queremos viver em Ti, formar em nós o Teu caráter, Senhor. Molda-nos, Senhor Jesus.